outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és. Hebreus 9, 26, a palavra de Deus diz assim: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na Santa Ceia, como nós vamos participar agora, é uma grande alegria nós contemplarmos a cruz de Cristo dessa maneira gráfica, e é um desafio sempre falar sobre a cruz, sempre voltar à cruz, e ao mesmo tempo maravilhoso nós descobrirmos que esse é um assunto inesgotável, infinito. Tantos anos nós podemos pregar sobre a cruz, ouvir sobre a cruz, estudar sobre a cruz, e nossas mentes vão sendo alargadas. Hoje eu queria olhar para a cruz de uma forma diferente, não é? Do que normalmente nós fazemos, olhar ela por um ângulo diferente. Os hinos que nós cantamos hoje, que nos remeteram à cruz, nos faz sempre nós lembrarmos do significado da cruz para nós, mesmo quando nós meditamos sobre expiação definida, real, ou limitada, não é? Ilimitada em seus efeitos, mas limitada àqueles a quem Deus de fato expiou na cruz, o seu povo, os escolhidos, mas nós estimamos em celebrar a cruz assim, em falar dela a respeito de nós, mas eu quero olhar para a cruz de um ponto de vista, a partir do ponto de vista mais importante. Apesar de haver tantas dificuldades na igreja da nossa geração a respeito dessa doutrina, você vê, essa grande dificuldade ainda não é um ponto mais importante, é o ponto de vista de Deus, a glória de Deus na morte de Cristo. Nosso Senhor disse a Pedro, em João 21, 19, depois de restaurar Pedro, ele diz assim: e disse isto significando com a morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro foi um mártir, e a história da igreja nos conta que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu isso. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque achava que não era digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado. Então Pedro foi martirizado, e Jesus diz anos e anos antes, que ele ia glorificar a Deus através da sua morte, através do seu martírio. Mas nós temos que pensar, a morte de Pedro não era redentora, a morte de Pedro não podia salvar Pedro nem salvar ninguém. A morte dele não era uma crucificação, era uma crucificação não eficaz do ponto de vista do problema humano e da santidade e da justiça de Deus. O martírio de Pedro também não é transferível a ninguém. Ele morreu de uma maneira que manifestava o valor infinito de Deus, mas a sua morte era não eficaz, não redentora nem para Pedro, nem para ninguém. Mesmo assim, ela era uma morte que glorificou Deus. Eu vou te mostrar, falou isso a respeito da morte com que ele ia glorificar a Deus. Então vocês imaginem a morte de Cristo, como a morte de Cristo glorificou Deus. Se a morte dos seus santos, apontando para o valor de Deus, glorifica a Deus, agora nós estamos num lugar muito mais elevado,
quando pensamos na morte de Cristo. Então, nós queremos olhar para a cruz a partir da perspectiva de Deus, e não é a maneira mais usual de nós pensarmos na cruz. Nós pensamos muito na cruz em relação a nós, em nossas próprias vidas e no impacto que a morte de Cristo na cruz teve sobre nós, um impacto enorme. E nós costumamos dizer, Cristo morreu por nós, ou seja, por aqueles que Deus entregou a Cristo, pelos eleitos. Cristo morreu por nós, nós cantamos, Ele morreu para a nossa salvação, Ele morreu para que nós eternamente nos gloriemos nele, Ele morreu para nos salvar do julgamento, dos nossos pecados, mas isso tudo é um subproduto, subproduto, isso tudo é apenas secundário. Por isso que mesmo essa doutrina maravilhosa e altíssima, que nós meditamos, tudo isso é secundário, porque primeiramente, e o objetivo primário da morte de Cristo é que Ele morreu por Deus. Ele morreu por Deus. E há uma dificuldade em comunicar verdades eternas para a nossa geração, porque as pessoas modernas e seculares não têm uma mentalidade bíblica, elas têm uma mentalidade secular, e nem na igreja as pessoas sabem mais, na maioria das vezes, a diferença entre uma mentalidade bíblica e uma mentalidade secular. A mentalidade bíblica, ela é radicalmente diferente da mentalidade secular no seu ponto de partida. Então, o que eu quero dizer com mentalidade secular? Não é que ela negue Deus. É óbvio que a mentalidade secular, muitas das vezes, nega Deus, mas não. Ela não nega Deus, não nega o Evangelho, é por isso que a mentalidade secular tem reinado na igreja. Então, não precisa negar a Bíblia, ela não precisa dizer que a Bíblia não é verdadeira, ela não precisa dizer que negar Deus, negar a realidade de Cristo. A mentalidade secular, o que define ela é que ela começa com o homem, como realidade básica do universo, ou seja, ela começa a pensar sobre a vida a partir do homem. O homem como a realidade básica do universo, e todo o seu pensamento começa nessa posição, na posição do homem. Ela pensa que o homem tem direitos básicos, que o homem tem necessidades básicas, que o homem tem expectativas básicas. Então, a mente secular, ela se move a partir desse centro. O homem tem necessidades básicas, o homem tem direitos básicos, o homem tem expectativas básicas. Ela parte desse centro e interpreta a vida, interpreta tudo, a partir dos homens e seus direitos, suas necessidades, suas expectativas. E a mentalidade secular vê como relevante tudo em relação ao homem. Então, é óbvio que a mentalidade secular vê os problemas de uma maneira completamente diferente da mentalidade bíblica. E é óbvio que a mentalidade secular domina a maior parte das pessoas que estão na igreja da nossa geração. E, infelizmente, muitas das vezes, mesmo no meio de igrejas que proclamam as doutrinas da graça. Porque essa mentalidade está impregnada. Então, os problemas são vistos, como eles se encaixam com o que se parte do centro. Então, se você parte do centro, que é o homem, seus direitos, suas necessidades, suas expectativas, você vai ver como sucesso aquilo que vai em direção à expectativa do homem, aquilo que ele acha ser seus direitos, os seus direitos e sua expectativa para a vida, necessidade, direitos, expectativas. Essa é a mentalidade com a qual você já nasceu. É por isso que você não precisa ouvir 1000 sermões para entender ela. E é por isso que quando a igreja e o mundo dizem, logo o coração de todos os nenéns que estão nascendo vão entender. Porque todos os homens nasceram com esta mentalidade. E nossa sociedade secular sufoca com uma mensagem diária, todos os dias, hora após hora, não é?
com esta mentalidade, ela amplifica isso que já é natural no ser humano. O apóstolo Paulo chama isso em Romanos 8, 6 e 7, da mente que é definida pela carne. E diz que chama todos os homens que pensam assim de homem natural. É um homem natural, é um homem como ele é, como está em 1 Coríntios 2, 14. Então, você nem sabe que essa mentalidade secular está lá, porque como você já nasce com ela, você não tem nem percepção de que ela está lá moldando tudo, até que outra realidade entre. Então você perceba como todas as coisas eram moldadas assim. Então, a mentalidade bíblica não é simplesmente de que Deus existe, de que Ele realmente é uma realidade. A mentalidade bíblica não é que inclui Deus em algum lugar no universo da sua vida ou no universo criado e diz que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é verdade, que a cruz aconteceu. A mentalidade bíblica começa por um ponto de partida radicalmente diferente. É por isso que sempre que o mundo diz, olha, isso que vocês estão falando é muito relevante, nós já devíamos jogar tudo que a gente está falando fora e repensarmos tudo que estamos dizendo. Porque a mentalidade bíblica começa num ponto de partida radicalmente diferente, que nunca vai ser relevante para a mente natural. Porque coloca Deus como a realidade básica do universo. Ele estava lá antes do universo existir. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo simplesmente existe por causa dele. Então ele é a realidade absoluta. Assim, a mentalidade bíblica, ela vê Deus no lugar central, esse Deus que sempre existiu, e esse Deus, então, a mentalidade bíblica começa com os seus direitos, com os seus direitos básicos como criador e sustentador de todas as coisas. E esse Deus tem propósitos, que são propósitos não aleatórios, mas que expressam o seu caráter perfeito, sua mente perfeita, sua santidade infinita. Então a mentalidade bíblica se move a partir desse centro e interpreta a vida. É por isso que a Bíblia pode dizer assim, não há quem faça o bem, porque aquilo que estão se chamando de bem não partiu desse centro. Então é mal. Mas se você não tem uma mentalidade bíblica, e a mentalidade secular, ela inclui Deus, ela acha um lugar para Deus naquela mentalidade que parte das necessidades, expectativas e direitos do homem, mas ela nunca parte daqui. Então, o que a mentalidade bíblica vê como problema básico do universo, normalmente o mundo nem vê como problema. É por isso que no nosso mundo, como eu já disse aqui, crime é coisa grave, porque crime é contra um homem, é contra um ser humano, e pecado não é grave, porque pecado é cometido contra Deus, e Deus não importa para a nossa sociedade. Mas é por isso que Jesus veio salvar o homem dos seus pecados. Mas crime, quando nós falamos em crime, nós estamos pensando naquela mentalidade, não é? Então, é óbvio que o mundo pode se sensibilizar, mas quando falamos em pecados, tu tem que partir de um ponto de vista diferente e começar a interpretar a vida desse ponto de vista. A razão de o que a igreja vê como problema central do mundo, e o mundo vê outra coisa totalmente diferente, é exatamente por isso. E o fato de a igreja hoje estar com uma mentalidade em harmonia com o mundo, não é porque o mundo mudou. O mundo não está centrado em Deus, seus direitos e sua glória. É óbvio que não. A única possibilidade de harmonia é a igreja ter mudado. Então não se encaixa os direitos e necessidades do homem, não são o ponto de partida de nada, do ponto de vista da mentalidade bíblica. Se você começar com o homem, com os seus direitos, com os seus desejos e expectativas, não importa o quanto você inclua a Bíblia, Jesus, a cruz, Deus, em vez de começar com o Criador, os direitos dele, os objetivos dele para criar, então você vai ver que os problemas do universo são totalmente diferentes quando você parte
Por isso que quando nós declaramos que Cristo morreu para Deus e que todo o resto é secundário, mesmo aquilo que é mais importante e correto, como nós estávamos estudando esses dias, soa ainda estranho para nós. Mas se nós abrirmos nossa Bíblia, por exemplo, em Romanos 11, quando Paulo chega ali no final de Romanos 11, no versículo 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, pois quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele glória, pois, eternamente, amém. As nossas mentes têm que se fixar nesse todas as coisas, dele, por ele, para ele são todas as coisas. É óbvio que você vai incluir tudo, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando depois dele ter exposto na carta, onde o evangelho é exposto da maneira mais completa, todo o problema a partir do ponto de vista bíblico, com a mentalidade bíblica, sabe? Começa Romanos dizendo o quê? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade, porque eles, tendo conhecido Deus como Deus, não o glorificaram como Deus. O mundo nunca vai começar aí, mas é aí que começa. Essa é a mentalidade bíblica. Então o apóstolo Paulo desenvolve isso, mostra que os gentios e os judeus também estão no mesmo lugar, roubando a glória de Deus. Então ele chega a dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos roubaram a glória de Deus, todos ficaram fora, juntos, Paulo diz, se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Paulo está desenvolvendo isso, é uma epístola maravilhosa, e isso é o evangelho de Cristo. Ele disse que esse evangelho, lá no início, é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Então ele começa a explicar o evangelho, até encerrar todo mundo debaixo da condenação, e dizer, para que ninguém, toda boca se feche, todo homem seja condenado diante de Deus. Depois ele começa a explicar a única forma pela qual o homem pode ser redimido. Então todo o plano de salvação, que nós não vamos falar aqui, é desenvolvido, e todas as coisas relacionadas à redenção, desde a eternidade, no plano eterno de Deus, vem de Deus, vem através de Deus, ele diz, e finalmente, elas têm por intenção Deus. Então Deus é a fonte, o meio e o objeto de toda a obra redentora. O evangelho é por causa dele, a obra de redenção é por causa dele, tudo é para dele, para a glória do nome inefável de Deus. É por isso que quando ele chega lá, ele explode nessa doxologia e diz, porque todas as coisas são por ele, para ele. Tudo isso, todo esse plano, começa nele, tem ele como alvo, se desenvolve nele. Na terceira carta de João 7 diz assim, porque pelo seu nome eles saíram. Por que eles saíram pregando pelo mundo? Por causa do nome de Deus. Essa era a razão. Você vê, é Deus. Essa é a mentalidade bíblica. No final da maravilhosa, mas pequena carta de Judas, no versículo 25, ele acaba assim, a único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Esse era o objetivo do evangelho. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Tudo aponta para Deus, tudo flui para a glória de Deus. Essa é a mentalidade. E mesmo a partir da própria perspectiva pessoal de Cristo, quando ele diz que ele veio ao mundo, o que é o objetivo central de Cristo vir ao mundo? Ele diz assim em João 17:4, eu vim para glorificar a Deus, para glorificar o Pai. Ele diz assim em João 7:18, eu vim buscar a glória daquele que me enviou. É isso que eu vim fazer aqui. Ele diz em João 8:49, eu não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. No capítulo 12, 27, ele diz, agora a minha alma está perturbada,
O que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso eu vim. Pai, glorifica o teu nome, para isso eu vim, para que teu nome fosse glorificado. Essa é a razão. Então ele olha para a cruz, e ele vê ela como o lugar onde a glória de Deus vai ser consumada. Houve, portanto, uma voz, a Bíblia diz, vinda do céu, quando Jesus orou assim, e essa voz disse: eu já tenho glorificado o meu nome, e eu glorificarei. É isso que eu vou fazer. Então, todo o livro de João vai colocando isso, amontoando essa razão. Essa é a mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica, ela está no extremo oposto da mentalidade secular. Ela nunca começa com o homem, suas necessidades, suas expectativas, e depois encaixa Deus lá. Quando isso é uma realidade, não é evangelho. 1 Pedro 4,11 diz assim: em todas as coisas que Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim nós chegamos à mesa do Senhor nessa noite, não é? E muitas das vezes nós pensamos o que a cruz significa para nós, e pouco no que ela significa para Deus. E o que ela significa para nós não é primário, não é? É secundário. Então eu quero olhar nos próximos minutos algumas coisas em como, nesse aspecto primário da cruz e não secundário, e que é tão pouco firmado por nós, e mesmo quando nós chegamos, cantar aquilo que a cruz fez por nós é maravilhoso, porque é verdade, porque é real, mas nós sempre temos que ter em mente que isso é o subproduto, não é primário. Então, número 1, para nós não demorarmos, a morte de Cristo foi um sacrifício para Deus. Um sacrifício para Deus. Quando você olha no Velho Testamento, sacrifícios eram exigidos. Um monte de ofertas e sacrifícios diferentes. Mas era totalmente proibido você fazer um sacrifício para um outro Deus. E era totalmente proibido, é óbvio, fazer um sacrifício para um ser humano. Todo sacrifício no Velho Testamento tinha que ser para Deus, no lugar onde Deus determinou, como Ele determinou, como Ele tinha revelado, e o destinatário do sacrifício tinha que ser sempre Deus. O sacrifício sempre é para Ele, cada oferta era para Ele, tinha que subir para Ele como um cheiro suave, porque tudo era sempre oferecido a Ele. O ofertante era o culpado, porque roubou a glória de Deus. Quando Davi pecou, a confrontação de Natã para Davi foi assim: Deus disse, por que você desprezou o meu nome? Davi bem que podia responder assim: eu desprezei Deus? Eu não estava nem pensando em Deus. Eu vi aquela mulher, só estava pensando nela, e eu fiquei apaixonado, fiquei com ela. Eu não desprezei Deus, eu não estava nem pensando em Deus. Em momento algum eu estava pensando em desprezar a Deus. E depois que aconteceu aquilo tudo, eu queria esconder o que aconteceu, para não dar uma confusão maior. Mas Deus, de jeito nenhum. E o que Deus responderia é exatamente isso, Davi: eu não estava lá, não é verdade? Eu não estava na sua mente. Eu criei o casamento, e você pisou nele, porque eu não estava na sua mente. Eu criei a vida, mas você tirou a vida de um homem. Sabe por quê? Porque eu não estava lá na sua mente. Eu fiz você rei, mas você usou isso e eu não estava na sua mente. Eu te dou um coração para bater, mas você estava usando esse coração batendo e eu não estava na sua mente. É exatamente isso. Todos os pecados é um desprezo a Deus. Nós ficamos chocados com a imagem da cruz dos soldados cuspindo a face de Jesus. Todo pecado é um cuspe para o céu. É um desprezo, é uma afronta à glória de Deus. Então,
Por isso que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, todos pisaram na glória de Deus, todos cuspiram nela, nesse ser infinito, que faz todo mundo respirar, se mover e existir, e que foram criados para Ele, mas a mentalidade secular, ela pode até capturar, ela pode gostar de Deus, da Bíblia, contanto que ela perverta a coisa mais importante, e coloque tudo isso a serviço de uma mentalidade infernal, que começa em você mesmo, no homem, suas expectativas, suas necessidades. Então, você vê, mesmo quando nós vamos para aquilo que é real, aquilo que a cruz fez no homem, a expiação em nós, a salvação, nós temos a mentalidade bíblica, ela deixa claro para nós de que nós, e isso não é primário, isso é um subproduto. Então a oferta viria de um animal, era trazida por um sacerdote, e o culpado colocava a mão sobre o animal para simbolizar que a culpa dele, que roubou a glória de Deus, era passada para esse animal, então o animal era morto, porque Deus exige a morte, porque o salário do pecado é a morte, porque o que Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, e que o salário de todos os pecados é a morte. Então o animal era morto, e o sangue do animal então era derramado no altar. Só que tudo isso não tinha um valor final, porque isso tudo era um símbolo que apontava para o que Deus ia fazer em Cristo. Tudo isso era temporário, era só para incutir essa realidade. Todos os homens que já foram perdoados um dia, foram perdoados em Cristo, no Velho e no Novo Testamento, antes e depois. Então, o que eles estavam acontecendo a cada sacrifício, eles estavam aprendendo que roubar a glória de Deus traz sobre o homem a ira de Deus, e a pena por roubar a glória de Deus é a morte. Então o sacrifício é oferecido a Deus, que é contra quem todo pecado é cometido, e era um sinal de que um sacrifício final viria. Então, você e eu não podemos perder o ponto que Jesus não foi um sacrifício do ódio judeu, nem um sacrifício do medo de Roma, de um rei. Jesus foi um sacrifício a Deus, um sacrifício oferecido a Deus. Ele era uma oferenda a Deus, e ao mesmo tempo, curiosamente, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. Lá no Velho Testamento não podia ser a mesma, tinha um sacerdote e o animal, mas ele era ao mesmo tempo as duas coisas, a oferta e o sacerdote, e a oferta final, agradável a Deus. Então o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 27, diz que os outros sacerdotes diariamente tinham que oferecer sacrifícios, mas que nunca chegavam ao fim, porque é óbvio que isso não podia satisfazer a ira de Deus contra o pecado, porque isso não podia cobrir a ofensa de fato. Então diz assim, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, os outros sacerdotes, antes de oferecer sacrifício pelo povo, tinha que oferecer sacrifício por eles mesmos, porque também eles eram pecadores. Mas ele está dizendo, Jesus não era como os outros que teve que oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele era puro, imaculado, ele ofereceu a si mesmo. Agora, ele ofereceu a si mesmo a quem? Para quem? Para os romanos? Para os judeus? Para nós? Não. Ele ofereceu a si mesmo, é o que o texto diz. Para quem? Olha para o capítulo 9 de Hebreus, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Foi o texto que nós lemos no início. No versículo 28 ele diz, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Para quem ele ofereceu a si mesmo? Oferecendo-se a si mesmo. Para quem ele rendeu
esse sacrifício. No capítulo 10, verso 10 de Hebreus ainda, diz assim: no qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então volte no capítulo 9, versículo 14, quando diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. É isso, ele se ofereceu a Deus, porque é Deus que exigia um sacrifício. A quem ele se ofereceu? A Deus, sabe? Sem derramamento de sangue, o versículo 22 diz, do capítulo 29, não haverá perdão, não haverá remissão de pecados. Então, tinha que ser o sangue de um sacrifício perfeito, Cristo. E esse sacrifício é oferecido não a ninguém, a não ser a Deus. Jesus morre como um sacrifício a Deus, como um cheiro suave, e uma vez por todas, nunca mais repetido. E ele não é repetido porque Deus ficou satisfeito. Essa, como nós vimos, é uma expiação eficaz, não é? Completa. Ela não é a possibilidade de alguém ser expiado. As pessoas que estavam em Cristo foram expiadas definitivamente. Jesus então foi uma oferta e um sacrifício a Deus em sua morte. Não a mim, não ao Império Romano, não aos judeus. A Deus, não a nós, a Deus. Em segundo lugar, a morte de Cristo não é apenas um sacrifício a Deus, mas ele é feito em submissão a Deus. A morte de Cristo, ele morreu para Deus. Esse é o aspecto primário. Foi uma submissão a Deus. Essas coisas estão sobrepostas e são consecutivas. Hebreus, capítulo 10, versículo 5, fala a respeito disso, sabe, sobre o sangue de touros e bodes, não pode tirar pecados. Eles são apenas retrato do sacrifício único. Ele vem falando no 4, no 5, e isso é maravilhoso, porque isso está ligado, não é, ao Antigo Testamento, pela razão da qual ele veio ao mundo. Então no versículo 7 diz assim: então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa é a segunda coisa. Ele só veio por causa disso, para fazer a vontade do Pai, como está escrito no rolo do livro, para fazer a tua vontade, ó Deus. E verso 8, não é, repete sobre os holocaustos, os sacrifícios pelo pecado, que Deus deseja. Diz assim: como assim, acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Ou seja, todas aquelas coisas eram só sombras que apontavam para esta realidade, porque Deus não podia encontrar prazer neles de fato, eram apenas sombras da lei. Então ele diz no 9: eu vim para fazer a tua vontade, eu vim para tu ficares satisfeito, eu vim para que a tua glória fosse exaltada, para que toda ofensa contra a tua glória fosse de volta e novamente fosse exaltada agora, através de mim, naqueles que tu has de redimir, e na justiça final, na condenação daqueles que estão perdidos para sempre. Então no versículo 11 do capítulo 10, ele diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Então a morte de Cristo foi um ato de obediência a Deus. Então ela foi um sacrifício a Deus, ela é toda voltada para Deus. É isso que é primário. Ela foi um sacrifício a Deus, e ela é um ato de obediência a Deus. Isso é fundamental para nós. Quando Jesus diz: meu Deus, por que me desamparastes? O horror da cruz, francamente, é uma linguagem impressionante, não é? E é inconcebível. Nossas mentes têm dificuldades de imaginar o nível de submissão do Filho
ao Pai que o levou até aquele ponto, até aquele lugar. Em João 4,34, a Bíblia diz, em todo lugar, que tudo que deleitava o coração de Jesus é fazer a vontade do Pai. Não há outra coisa que alegre Cristo. Isso é incrível, diz assim: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 10,18 ele diz: eu faço a vontade do meu Pai. Toda a vida de Jesus foi uma vida de obediência. Toda a sua vida foi uma vida perfeita, sabe? Tudo que eu faço, penso, digo, intento, é para fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha única alegria. Ele diz: eu só faço o que o Pai faz, eu só faço o que o Pai diz para mim fazer. Ele repete isso de novo, e particularmente no livro de João, essa é uma nota que se repete: eu nunca vou fazer nada que desagrade o meu Pai. Toda a sua vida é um ato de obediência a Deus. E os teólogos chamam isso da sua obediência ativa. Desde o seu nascimento, no seu primeiro momento de consciência, nunca ele fez nada que não fosse uma obediência perfeita a Deus, de todas as formas, em todos os níveis, mesmo enquanto ainda estava naquele estado mais limitado da infância. Nunca, jamais. Ele obedeceu a Deus em qualquer grau que você possa imaginar, em todas as idades, em todos os aspectos da sua vida. A sua vida foi uma vida de obediência completa, perfeita, e nós às vezes não entendemos isso. Não é que Jesus falava: eu tenho que obedecer ao Pai, é que essa era o seu único desejo, prazer e deleite. A única coisa que agradava o seu coração é fazer tudo que o Pai quer. Então não é que, olha, eu vou ter que fazer aquilo ali não é bom, mas eu vou ter que fazer porque isso agrada ao Pai. Não é isso. É porque tudo que ele deseja e alegra o coração dele é a vontade do Pai. É isso. Ele nunca lutou com isso, nunca foi uma luta, nunca foi uma peleja a obediência. Mas em Lucas 10:50, nós começamos a ter uma visão diferente quando ele começa a falar sobre receber a ira do Pai sobre ele. Isso era algo que colocou sobre ele uma sombra. Em Lucas 12:50, ele diz assim: eu tenho um batismo que eu tenho que me submeter, e como eu me angustio até que ele seja realizado. E nós sabemos como ele suou grandes gotas de sangue quando foi se aproximando disso. Ou seja, em toda a sua vida, a obediência não foi uma agonia, não havia essa luta. É sempre um prazer infinito. Mas a obra que Jesus faz na cruz, a ira que é derramada sobre ele, os teólogos chamam de sua obediência passiva. Mas não é. Nós podemos interpretar mal a palavra aqui. Ou seja, ela é fruto, ela está mais ligada ao latim, que fala de paixão. Ela é fruto da sua paixão infinita que levou ele até esse lugar. É a obediência ligada à sua paixão que o fez abraçar os seus sofrimentos. Então ele tinha em tudo que se relacionava à justiça, à santidade, ele obedeceu todas essas coisas, e isso é o prazer final do coração de Cristo. Cada pensamento, intenção, ato, ele sempre ofereceu perfeita justiça, santidade perfeita, vida perfeita, exaltando Deus. Mas quando ele teve que suportar a maldição e o peso da ira de Deus sobre o pecado, ou seja, a sua obediência na cruz, é o aspecto mais surpreendente da sua obediência. Apesar de todo ele ser, não é? Mas é óbvio que há uma conexão enorme entre a justiça ativa de Cristo e a conexão passiva da sua paixão, não é?
Essas palavras são só ferramentas que nós usamos para que as pessoas entendam melhor, sabe? Mas é óbvio que não há uma divisão em Cristo, não é? Ele viveu esse tipo de vida que se deleita na obediência feliz. E não é que em determinado momento ele teve que mudar isso para algo passivo, totalmente diferente. De alguma forma, essa luta sempre esteve lá. Porque para obedecer o Pai naquela obediência feliz, ele teve que suportar viver no meio de homens pecadores como nós. E ele é um Deus santo que não pode contemplar o pecado. Sabe, as pessoas sempre falam sobre como Jesus, olha, o pecado. Jesus nunca sofreu do pecado que nós sofremos. Nós temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas justificam uma vida na roda dos escarnecedores, dizendo: não, mas Jesus jantou na casa de Mateus, não é? E eles fingem que Jesus só podia odiar qualquer coisa que não é santa, e que nós não podemos dizer a mesma coisa a nosso respeito. E é por isso que, se você anda em lugares escorregadios, você não pode dizer: se Jesus andasse nesse lugar, ele não ia cair. Não ia mesmo, não ia. Ele odeia o pecado completamente. Mas você tem que todo dia orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, você conhece que Jesus foi 100% homem, mas nunca um homem caído. Ele não nasceu como nós nascemos, em pecado. Ele é um homem como o homem devia ser, se nunca tivesse pecado. 100% homem e 100% Deus. E é só por isso que ele pode ser um sacrifício perfeito, porque se não fosse, ele não podia. Então o horror, quando ele encontrou, por exemplo, a casa do pai dele, não é? O templo transformado num lugar de ganhar dinheiro, fazer negócio. Você vê, mesmo antes da cruz, ele tinha que enfrentar angústias por causa de estar aqui, só de ser um homem. Ele teve que se humilhar e se fazer menor do que os anjos, a Bíblia diz, e em direção à morte. Tudo isso era uma humilhação. Então, a obediência, esses dois aspectos, é que aqui ele se acentua, mas a vida dele não pode ser dividida, ela sempre é simultânea. Ele sempre foi ativamente obediente e, num certo sentido, sempre passivo. Sua obediência a Deus e sua justiça e sua submissão perfeita está sempre presente. Mas, quando nós chegamos na cruz, nós vemos essa obediência passiva de uma maneira mais clara. Mas a sua vida e a sua obediência não podem ser divididas, porque ele é uma pessoa, não é? E sua obediência é completa, é toda. Então, ele vive para Deus, ele ama a Deus, ele confiava em Deus, e ele se inclina a essa vontade de Deus. E se era positivo, era o deleite infinito do seu coração, ou se ele estava recebendo o que era negativo, que era a ira de Deus. Essa justiça perfeita é fundamental, porque ele cumpriu toda a justiça, e toda essa vida é creditada àqueles que estão nele, a nós, se nós estamos em Cristo. Isso é creditado a nós. Toda a vida de Jesus foi vicária. Não é só a morte dele que é atribuída a você, a vida dele é atribuída a você, se você está nele. Então, não pense que a morte de Cristo foi vicária, a vida dele foi vicária. O que ele fez, aquela obediência que ele fez, que ele obedeceu perfeitamente quando ele era criança, é atribuída a você. Aquela obediência perfeita, que nunca pecou em pensamento, tudo é atribuído, toda essa obediência é atribuída a você. A vida toda dele é vicária, como a sua morte. Essa obediência perfeita, sem interrupção.
esse padrão de perfeição no relacionamento com Deus, que honrou Deus em tudo, é atribuído a nós, é colocado na nossa conta, do mesmo jeito que a nossa vida horrorosa foi colocada na conta dele, e ele punido por causa disso. Então a sua vida era vicária, com a sua morte foi vicária. Por quê? Porque era uma vida vivida em perfeita submissão a Deus, por alguém que, sendo Deus, conhecia perfeitamente a vontade de Deus, a mente de Deus, porque ele mesmo era Deus e se deleitava totalmente em tudo que Deus se deleitava, porque ele também é Deus. E esse é o único sacrifício que podia apaziguar a ira de Deus. Então você vê em Cristo essa vida de submissão perfeita à vontade de Deus. Isso é crítico, porque ela tinha que ser perfeita, porque era a única maneira de ser acreditado algo à nossa conta que nos deixasse numa relação correta, que não rouba a glória de Deus. Então, ele é um sacrifício para Deus, e ele veio em submissão a Deus. É isso que é primário. Essa é a mentalidade bíblica. Em terceiro lugar, a morte de Cristo foi uma substituição oferecida, uma substituição. Cristo foi oferecido uma vez para tirar o pecado de muitos. Uma expiação verdadeira, não uma possibilidade, como nós vimos. Uma expiação eficaz, uma expiação real, que às vezes se chama de limitada, não é? Então ele foi oferecido como substituto, morreu pelos nossos pecados. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É óbvio que Pedro está ecoando o capítulo maravilhoso de Isaías 53, que fala, ele foi ferido, ele oprimido de Deus, ferido por nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus fez cair sobre ele, Isaías diz, a iniquidade de todos nós quem? Dos filhos de Deus. Então 1 Pedro 3,18 diz, ele morreu, o justo pelos injustos. Então Cristo morreu como um substituto penal. É por isso que a expiação é eficaz e limitada, porque foi um substituto, ele pagou a pena. E a pena tendo sido paga, não será paga por aqueles que, porque ele pagou de fato, não é uma coisa virtual. Então você tem que entender isso, Deus é absolutamente santo, e o pecado, por definição, é uma violação da lei de Deus, que rouba a glória de Deus, e a lei de Deus é uma expressão da sua perfeita santidade, e a glória de Deus é o brilho dessa santidade. É por isso que quando isso é quebrado, é roubada essa glória de Deus. Então toda violação deve ser punida. Eu vou mais longe, todo pecado será punido. Nós temos que entender, e isso tem que trazer um temor no nosso coração, todos os pecados que os seres humanos cometeram vão ser punidos. Então pensem, desde Adão até hoje, todos os pecados vão ser punidos. Não pensem, todos, sem exceção, tudo será punido, todo pecado é punido, não é possível um pecado não ser punido. Não há nenhum pecado cometido por qualquer pessoa na história humana que não vai ser punido por Deus. Essa é a declaração de Deus da sua glória. Esse é o ponto de partida, essa é a mentalidade bíblica, esse é o Evangelho. Cada vida que já foi vivida no mundo, e todos pecaram, como nós sabemos, e a Bíblia afirma, todo pecado vai ser punido, porque Deus é absolutamente santo. Então, absolutamente, todo pecado será punido. E na cruz você tem uma punição penal. A nossa geração cada vez mais tem dificuldade com esta realidade. Ou seja, Deus, como um legislador final, vai dar um castigo adequado à violação da sua lei, que expressa a sua santidade,
E o brilho dessa santidade é a sua glória. Nós temos dificuldade com isso porque nós vivemos uma cultura terapêutica. E nós temos colhido os resultados disso duramente, tanto nas relações mais comuns, como as familiares, quanto como nação, como país, no mundo. Deus determinou uma pena para o pecado, uma pena justa, uma pena adequada, é a morte. O salário do pecado é a morte. Essa é a pena. É isso que é necessário. Nunca menos do que isso é possível. Essa é a pena. Nós vivemos em uma sociedade onde nós estamos tendo uma luta só para pensar assim, porque é uma sociedade terapêutica. A gente acha que as pessoas deviam ser colocadas na prisão por uma série de coisas, mas não para serem punidas. Isso desvirtua todas as coisas e causa um caos, mas nos impossibilita a nossa geração muito mais de entendermos essa realidade. Então, as pessoas querem que as pessoas vão para a cadeia, às vezes, por coisas diferentes, mas elas dão no mesmo. Por exemplo, ou nós queremos que alguém vá para a cadeia porque nós queremos uma vingança pessoal, porque ela nos causou uma dor, não é? Então, a família de alguém, sei lá, assassinado, pensa, eu espero que esse cara apodreça na cadeia. Eu espero que ele morra. Mas é só um tipo de vingança pessoal. Não é o amor à santidade. Ou então, nós olhamos para a cadeia. Nós temos que... a cadeia é um lugar terapêutico. É para melhorar as pessoas, reabilitá-las. Esse é o tipo de ideia. Então, alguém está num corredor da morte, por exemplo, nos Estados Unidos, ou então foi condenado a 20 anos de cadeia no Brasil, mas não tem pena de morte, 30 anos. E aí a pessoa escreve um livro sobre, sei lá, sobre crianças, vira um pintor, se torna uma pessoa que as pessoas acham melhor. Então, você pensa, esse cara não podia mais, ele está condenado à morte, mas ele não tinha que morrer. Por quê? Porque ele melhorou. Ele melhorou. Olha aquele ali, melhorou. Ele foi condenado a 30 anos de cadeia, mas ele, poxa, nos últimos 5 anos ele melhorou. Então ele devia diminuir, devia sair. Nós não entendemos penalidade. Não entendemos mais. Não entendemos isso, estamos perdendo isso. Nós pensamos sobre terapia ou vingança pessoal. Mas nós perdemos o conceito que uma lei absoluta e correta, mesmo numa sociedade humana, que a penalidade deve ser equivalente ao crime, à violação que foi feita à lei. Jesus não estava morrendo de maneira terapêutica, ou uma vingança pessoal. Ele estava morrendo na cruz porque a pena para o pecado é a morte. Ele estava morrendo na cruz porque a pena necessária era essa que era exigido, foi isso que foi declarado por Deus, nada menos que isso. É isso que nós temos que recuperar na nossa sociedade. Quando eu cometo um crime, uma pena que deve ser adequada ao crime foi estabelecida. Algo procedente, não é terapia. Não importa, aqui não tem, mas no lugar, a pena do cara foi condenado à morte porque matou alguém. Mas ele agora ficou uma pessoa, mas ele matou alguém, e a pena por matar alguém é a morte. Ou a pena por matar alguém é 30 anos. Ser uma boa pessoa na cadeia não muda o que ele fez. Quando você diz isso, você diz, então se você matar alguém e depois varrer a cadeia, aquela vida vale menos. A lei foi estabelecida para estabelecer o valor da vida. E o valor da vida não é mudado pelo que você faz depois que você tirou a vida.
Você não pode dizer, eu avancei o sinal, mas depois eu andei a 20 por hora. Isso não importa. Você não podia ter avançado o sinal, você avançou o sinal. O que você fez depois não muda o que você fez antes. Spurgeon dizia, não prometa algo a uma criança. Se você prometer a uma criança ou uma palmada ou uma bala, você vai ter que pagar. Ela precisa entender. Nós, numa sociedade terapêutica, não podemos entender a cruz, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, Deus estabeleceu pena de morte para algumas coisas. Nunca a pena de morte vai ser tirada por qualquer outra coisa. Esse não é o ponto. É por isso que hoje já tem um monte de cristão que não acredita no inferno, porque ele não é terapêutico. Ele não é para melhorar as pessoas. Ele não vai ser mudado nunca. Porque o crime nunca vai ser pago. É por isso que ele é eterno. Porque a glória que ele roubou era uma glória eterna. Porque a pena era uma pena eterna. Você não pode entender o Evangelho, nem o inferno, nem a cruz, nem o céu, se você pensar como a sociedade terapêutica à nossa volta. O que a nossa sociedade faz não é recuperar nada e nem ninguém. É simplesmente as pessoas. Na Noruega, eu acho, um homem matou mais de dezenas de jovens numa ilha. E ele foi condenado a 20 anos. Isso, alguém disse, esse homem deve ser condenado à morte. Mas nós temos que valorizar a vida. Isso não é valorizar a vida. Isso é dizer que qualquer ser humano pode matar 100 pessoas. Que vida que está sendo valorizada. Quando Deus estabeleceu que o assassinato era pago com a morte, ele estava valorizando a vida. Ele estava dizendo, uma vida não tem preço, e um ser humano não pode tirar uma vida. É isso que é valorizar a vida. A maioria dos cristãos que são contra a pena de morte, eles são por causa do mandamento que diz não matarás, mas eles não leem a Bíblia, porque o mandamento diz assim, não matarás, é o mandamento, e que se matar, faz o quê? O que o mandamento diz? Vai morrer. O mandamento que a pessoa está dizendo, que ela está pegando para ser, o mandamento estabelece a pena. Deus diz, não matarás, e se matar, é isso. Deus lá não estava desvalorizando a vida, estava valorizando, estava dizendo, vida é precioso. Nosso tempo está acabando, né? Não é terapêutico. A cruz não é terapêutica, entende? É uma pena. É óbvio que as penas são proporcionais. Elas são diferentes em cada país, mas ainda assim, quando Deus estabeleceu como uma nação devia existir, como Israel, Ele estabeleceu assim, porque essa é a maneira com que funciona. Uma pena, não é terapêutico. Uma vida por uma vida, assim que Ele determinou. Ele determinou que o pecado é a morte. A pena era a morte. E Deus executou a pena. Todos morrem. Deus nunca tirou a pena. Não, aquele ali, olha, vamos levar em consideração. Aquele ali, tudo bem, mas aquele ali, depois que eu estabeleci a pena, que ele foi condenado, mas aí depois ele não existe. A pena é a morte. Então foi penal, houve uma morte devido à justiça divina. A justiça tinha estabelecido uma medida penal, pena. E eu acho impressionante, é como Cristo sofreu em 3 horas, o que você e todos os salvos iam sofrer por toda a eternidade. Você tem ideia de que não há ninguém no inferno que sofreu mais do que Jesus? Ele sofreu o inferno de todos os escolhidos em 3 horas. Ninguém nunca vai sofrer o que Jesus sofreu. Ou seja, ninguém nunca vai sentir o poder da ira infinita de Deus como ele sentiu. Porque ele sentiu o poder infinito da ira que, sendo derramado sobre mim para sempre, nunca ia se consumir. Ele recebeu toda essa ira de uma vez só em 3 horas.
E não só minha, mas de todos os que ele salva. Isso é incrível. Minha vida eternamente não podia pagar, mas ele suportou isso e realizou em 3 horas essa punição. Ele suportou a ira eterna de Deus de tal maneira que Deus ficou satisfeito. Você vê isso que está sendo dito hoje aqui, a mentalidade secular, mesmo que forja o evangelho de hoje em dia, não pode suportar. Porque não pode mais suportar o evangelho. É infinita a ira de Deus, porque Deus é infinito, e a glória roubada foi infinita. O desprezo. Mas Jesus recebeu essa fúria infinita em 3 horas, por ele ser homem e Deus. Então ele diz: esse é meu corpo que foi partido por causa de vocês. Esse é meu sangue que foi derramado. É um sacrifício, então, de Cristo, um sacrifício a Deus, a submissão de Cristo, a submissão à vontade de Deus. Número 4, eu vou acabar rápido para nós cearmos. É uma satisfação a Deus. Você vê, ele morreu em primeiro lugar para Deus, um sacrifício para Deus, em submissão a Deus. Cumprindo a punição de Deus, e satisfez a Deus. Uma satisfação. Ele foi a propiciação, ou seja, a propiciação é o sacrifício que tira a ira. Tira a ira por quê? Porque a ira foi toda derramada e foi satisfeita. É o que diz 1 João 2,2, 1 João 4,10, Romanos 3,25. Propiciação. Houve a satisfação. A glória que foi roubada, a compensação foi proporcional. Aquilo que a eternidade de um perdido não pode fazer. Deus nunca vai ficar satisfeito, é por isso que é eterno. Mas ficou satisfeito. Ele estava satisfeito, então essa satisfação de Deus se tornou uma cobertura para aqueles que estão em Cristo. Aplacou totalmente a ira de Deus. Por quê? Porque ela foi derramada integralmente. Ele viveu o meu inferno inteiro e o inferno inteiro de todos aqueles que ele redimiu. Portanto, se eu ficasse no inferno para sempre, eu não sofreria o que Cristo sofreu, porque eu sofria só o meu inferno. Mas ele sofreu tudo isso condensado em 3 horas, pelo seu valor infinito. Por ele ser aquele cordeiro imaculado, santo e irrepreensível, Deus e homem. Então Hebreus 1,3 diz: o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, foi suficiente. Como nós sabemos que foi suficiente e que Deus ficou satisfeito? Porque ele ressuscitou. É isso. Então entenda, não é que Cristo, um Cristo amoroso, tentou aplacar a ira de um Deus irado. Ele não é um filho amoroso tentando apaziguar um pai irritado. Este é um Deus amoroso, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício para aplacar a sua própria ira infinita contra o pecado. Então, quando nós falamos em ser salvos, quando falamos em ser redimidos, é salvo de quê? Você diz: bem, eu fui salvo dos nossos pecados, nós somos salvos do inferno, em certo sentido, mas nada disso é primário. Nós fomos salvos de Deus. Então nós estamos salvos de Deus, salvos por Deus e salvos através de Deus. Deus, cheio de graça e misericórdia, para mostrar a sua infinita graça nos séculos vindouros, e para manifestar a glória infinita do seu Filho, nos resgatou. Deus enviou o seu Filho, então, e nos salvou da sua própria ira. Então, ele foi entregue a esta ira. Então, agora, da mesma maneira que o
o Ocidente está afastado do Oriente, assim nossos pecados estão afastados de nós. Então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sua satisfação aplacou, esgotou. Não é que Deus resolveu, não, olha, eu não vou colocar minha ira sobre essas pessoas. Não, não é isso. É que Ele esgotou a ira de Deus. Não sobrou nada. Esgotou. Pagou. Propiciou. Não há mais ira. Antes vocês eram filhos da ira. Antes vocês eram filhos da ira. Mas agora não há mais ira. Não é porque Deus resolveu guardar a sua ira num canto, é porque Ele derramou toda ela que Josemar merecia, Ele derramou toda até o fim, até a última gota. Então sobrou. Propiciou. Assim, a remoção da ira de Deus é um ato de Deus, por Deus, mas para Deus, para a satisfação de Deus. Cristo morreu como Deus, enviado por Deus, para satisfazer Deus, que devia ser a sua glória, devia ser aquilo que foi roubado de Deus, a sua glória, devia agora receber o pagamento justo. Em quinto lugar, a morte de Cristo foi uma salvação para Deus, uma salvação para Deus. Isso quer dizer que quando fomos resgatados, a Bíblia diz que nós fomos tirados do império das trevas. Foi um propósito de que nós pertenceríamos a esse reino infinito de Deus. Mas nós temos que entender a palavra redimido, quer dizer resgatado, quer dizer a mesma coisa, quer dizer comprado. Ou seja, um escravo era redimido quando alguém comprava o escravo e libertava ele. Foi redimido. Quanto é o custo? É tanto. Paga. Aí tu pagava e ele estava então livre. Se você pagou, você está libertando ele. Ou nós sabemos o que um resgate quer dizer. A gente usa mais do que redimido, não é? Mas é fundamental, porque redenção é isso. A gente sabe como é um resgate. Alguém está com alguém debaixo de determinada situação e é um resgate estabelecido. E se o resgate for pago, é isso, redenção. Então Jesus veio em Mateus 20, 28 para ser um resgate. Ele é a nossa redenção. Agora, um resgate pago para quem? Pago para o diabo? Não. É Deus que põe a alma no inferno. Deus diz, vocês deviam temer aquele que depois de matar o corpo põe a alma no inferno. É Deus que estabeleceu a pena. Deus é o juiz. Deus é o executor. Deus é o Deus do céu e do inferno. Ele é o Deus da luz e é o Deus das trevas. O preço do resgate deve ser pago a Deus. O preço do resgate é pago a Deus. Em Atos 20, 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Vocês foram resgatados. Romanos 3, 24, nós temos a redenção em Cristo. Tito 2, 4, Ele nos resgatou. Deus estabeleceu um preço da nossa redenção. O preço para nos resgatar, para nos comprar de volta, era a morte. E foi através da morte de Cristo que Ele pagou o resgate. Então Gálatas 3,13 diz, Ele suportou a maldição, Ele levou a maldição, e Ele pagou até Deus estar satisfeito. Sua morte foi um sacrifício a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi um ato de submissão a Deus. Foi uma substituição que satisfez Deus, e foi um preço de um resgate pago a Deus. E finalmente, não é? Esta é a nossa reconciliação com Deus. Só depois que Deus está satisfeito de todas essas formas,
é que nós estamos reconciliados com Ele. Essa é a maneira de dizer que, sendo todas essas 5 coisas que Cristo fornece, colocadas na vida de um homem, como Deus fez antes da fundação do mundo, torna homens filhos de Deus. Deus nos leva então para a sua família e nos adota. Então Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliados através da morte de Cristo. Hebreus 12,9 diz: vós, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Que todos, seus filhos, aqueles que ele deu a Cristo. O versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Trazer muitos filhos à glória. E a Bíblia diz: e ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele morreu para levar esses filhos eleitos a Deus. Tudo isso foi feito para chegar nesse ponto final. Colossenses 1,20 diz: ele nos reconciliou fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Versículo 21 e 22, nós estávamos anteriormente alienados, mas agora estamos reconciliados através da morte. Então nós colocamos hoje muita ênfase na hostilidade do pecador para Deus. E nós falamos então que Deus é simplesmente alguém que está sentado. Deus não tem problema nenhum com os seres humanos. Ele está só esperando o ser humano querer Ele. Não há hostilidade, sabe? Mas os pecadores têm que parar de serem hostis com Deus, e pararem de ter raiva de Deus, e pararem de estar em inimizade com Deus. E nós colocamos Deus então como alguém feliz, amoroso e gentil, que não sabe por que os seres humanos não gostam dele. Isso é patético. Ou seja, gentil, benigno, uma divindade sentada no céu, esperando as pessoas simplesmente pararem de odiá-lo. Apenas esperando as pessoas pararem de ficarem irritadas e desprezarem a Ele, e serem diferentes a Ele, e que comecem a gostar dele. Mas essa não é a boa notícia do Evangelho. Olha, tudo que nós meditamos hoje, a boa notícia do Evangelho não tem nada a ver com isso. Essa não é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho não é que Deus está lá em cima, que Ele é muito melhor do que as pessoas podem pensar, os desejos, o que Ele quer para o ser humano, e que realmente Ele gosta do ser humano, e não entende porque o ser humano não gosta dele, e que Ele está só esperando o ser humano gostar dele. Essa não é a boa notícia do Evangelho, esse não é o Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que algo precisava ser feito para pacificar a ira de Deus sobre os homens, a penalidade que Ele impôs aos homens, que sua ira precisava ser expiada. É por isso que Jesus primeiro morreu para Deus, um sacrifício para Deus, em submissão a Deus, um resgate para Deus, que satisfizesse Deus. Toda a cruz aponta para Deus primeiro. A boa notícia é que a hostilidade e a ira de Deus contra todo pecado, porque todos os pecados roubaram a glória de Deus, foi satisfeita na morte de Cristo. E todos os que estão em Cristo, fazem parte da sua família, não estão mais debaixo da sua ira, mas quem não está, está debaixo da sua ira. Essa é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho não é que Deus está sentado lá, tão feliz com o homem, só esperando o homem gostar dele. É o oposto. A boa notícia é que o que Cristo fez, de fato, propicia a ira de Deus, satisfaz Deus, porque primeiro Ele morreu para Deus como um sacrifício, morreu para Deus em submissão, morreu para Deus como um substituto para os seus filhos, para os eleitos, para os escolhidos.
morreu para Deus como um resgate, uma redenção. Ou seja, não é que Cristo fez na cruz, não foi projetado para remover primariamente a hostilidade do homem, é o oposto. Foi para remover a ira de Deus sobre o homem. E só quando isso acontece é que o Espírito Santo agindo no homem dá a ele um coração para amar a Deus. Porque o problema que Jesus veio fazer, o primário, ele veio morrer para Deus, ser um sacrifício para Deus, uma redenção para Deus, em submissão a Deus, e um resgate para Deus. E esse ato decisivo na cruz encerra a hostilidade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a sua justiça, despertada no roubo da sua glória, que é o esplendor da sua santidade, que é manifesta na sua lei, ficou satisfeita. Ficou satisfeita porque totalmente ela foi derramada até a última gota naquele cálice que Jesus bebeu. A cruz não pode ser nada para nós, eleitos de Deus, até que ela seja tudo sobre Deus. Só quando você e eu entendemos que a cruz é tudo sobre Deus, é que nós vamos começar a entender o subproduto, como ela é para nós. Aí nós vamos entender como Jesus morreu por nós, mas quando nós entendermos que primariamente Ele morreu para Deus, Ele é um sacrifício para Deus, Ele veio em submissão a Deus, Ele veio como um substituto diante de Deus, e Ele é um resgate para Deus. Então Paulo diz, mas quando nós entendermos o significado da cruz para Deus, e não o significado, começarmos, você vê, nós não temos entendido, que quando nós falamos sobre expiação eficaz, expiação definida, nós estamos falando sobre expiação em direção ao homem, mesmo assim as pessoas têm muita dificuldade de entender, mas esse ainda não é o aspecto mais, esse ainda é um subproduto, porque primariamente a cruz é para Deus. Se as pessoas achavam que quando nós estávamos falando sobre expiação eficaz, limitada, elas se ofendiam porque o homem não estava muito valorizado, não era o centro, mas elas estão muito enganadas, porque isso ainda é subproduto, porque a cruz de fato é para Deus, para a glória de Deus, em submissão a Deus, em obediência a Deus, um sacrifício para Deus, um resgate para Deus, substitutos diante de Deus, para que esse substituto receba a ira devida à glória roubada. É para Deus, a cruz é para Deus, é para Deus. E só quando nós entendemos como a cruz é para Deus, nós entendemos como é para nós, e aí nós podemos cear nesta noite cheio de gozo, e nos gloriarmos na cruz. Então Paulo diz, vamos dizer com ele, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro lugar, não há outra base, e esse me gabar e me gloriar tão somente na cruz, traz essa libertação plena e completa, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A mentalidade secular e a mentalidade bíblica minha nunca mais podem. Para o mundo, eu sou um cara crucificado. Sabe quando as pessoas olhavam para um crucificado, eles olhavam com desprezo, o cara é um nada, está aí para morrer, porque ele é um pária. É assim que olharam para Cristo, é assim que as pessoas olhavam para o crucificado, aquele era a pior espécie de ser humano. Paulo diz, para o mundo, eu estou crucificado. O mundo olha para mim e vê assim, eu sou um cara crucificado. Eu não tenho importância. Ninguém dava importância ao que o crucificado dizia. A palavra dele, a honra dele. Eu estou crucificado para o mundo. Mas eu vou dizer para vocês, o mundo está crucificado para mim. Para mim o mundo é assim, é como um crucificado falando. Não tem peso, não tem importância, não tem significado, está morrendo para mim. Para mim o mundo está morrendo, e eu estou morrendo para o mundo. Eu estou na cruz quando o mundo olha para mim, quando olha para o mundo ele também está na cruz. E só quando nós entendemos o que a cruz é para Deus, que nós começamos a entender o que a cruz é para nós. E aí nós começamos a nos gloriar na cruz assim, mas longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor.
Jesus Cristo. Primeiro, Jesus morreu para Deus. Para Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar e vamos cear nesta noite. Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim.